a fazer parte desses espaços, né, para a gente ter sempre uma renovação e sempre gente disposta e disponível aí para fazer esse enfrentamento. Bom, dito isso, vamos falar da comunicação pública. A ideia do debate era pensar um pouco aí quais são os desafios da comunicação pública hoje no Brasil. Se a gente olhar para o dia de hoje, 2017, são inúmeros e incontáveis os desafios existentes hoje para a consolidação do que a gente chama de comunicação pública. Mas eu vou tentar voltar um pouco antes dessa conjuntura tenebrosa em que a gente se encontra, para falar um pouco da comunicação pública no seu aspecto mais conceitual, né? Embora a gente tenha conseguido aí, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, pautar o tema da comunicação pública no ambiente acadêmico, entre os movimentos sociais, de alguma forma na sociedade, que foi o que viabilizou de fato, em 2007, a criação da Empresa Brasil de Comunicação. Antes desse período, o tema da comunicação pública ele era muito estranho, né, à sociedade brasileira, muito estranho, inclusive às organizações que atuam na esfera da comunicação, que lutam pelo direito à comunicação. Por que o tema da comunicação pública era estranho, né, à sociedade e a esses atores? Porque nós não acostumamos no Brasil a ter comunicação pública, então não se debate aquilo que não se tem. Né? Ao contrário de países europeus, por exemplo, em que sempre houve comunicação pública, desde o início do século XX, passando a haver comunicação, sistema de comunicação, emissoras de comunicação comerciais a partir dos anos 80, no Brasil acontecia exatamente o contrário. Todo o nosso sistema de comunicação ele se pautou majoritariamente pelo sistema de comunicação comercial, que são as empresas que oferem lucro para produzir aquele conteúdo que chega até a casa da gente, até a casa de vocês, pelo rádio ou pela televisão. Então o tema comunicação pública é um tema estranho à sociedade brasileira, né? E que começa a ser mais debatido aí nos últimos 10, 12 anos, né? Com os fóruns, né, nacionais de TV públicas, né? Com as articulações entre as TVs públicas educativas, né, que já existiam no país, mas enfim, ele toma mais corpo aí nesse último período. Antes disso ainda era algo, né, que não pertencia muito à realidade da sociedade brasileira. Acho que, se você olhar historicamente aí, existem 3 momentos que podem ser considerados marcos da questão da comunicação pública no Brasil. O primeiro momento é lá de 67, que é um decreto de número 236. Esse decreto ele institui a figura da TV educativa. Então, a partir daquele momento de 67, a gente passa a ter, no sistema de comunicação brasileiro, as autorizações para que funcionassem as TVs educativas nos estados. A maioria dos estados brasileiros acabou implementando as suas TVs educativas estaduais, locais, geralmente controlada pelos executivos, né, do governo estadual. Então, talvez esse seja aí o primeiro marco do que a gente tem de comunicação pública, que é a criação das TVs educativas, essa figura das TVs educativas em 67. Só que será que em 67 as pessoas, né, que estavam à frente do nosso país estavam pensando em direito humano à comunicação quando criaram a figura da TV educativa? É só a gente lembrar que naquela época a gente vivia em plena ditadura civil-militar. Então a resposta a esta pergunta é não. Eles criaram as TVs educativas porque havia uma concepção em torno da TV educativa que era uma TV para formação no sentido do alfabeto mesmo, de você educar as massas, né? Então, o governo militar, o civil militar, ele institui a figura da TV educativa como forma de educar ou alfabetizar as massas no Brasil e contribuir para alguma formação técnica, digamos assim, né, com os cursos que eram transmitidos por essas TVs, porque era um momento de algum crescimento econômico, né, e era preciso, então, formar aquelas massas que vinham das zonas rurais para os centros urbanos para que elas aprendessem, então, algum ofício que pudesse ser implementado nas grandes cidades, que pudesse ser desenvolvido nas grandes cidades. Bom, mas voltando, este é o primeiro marco da comunicação
pública no Brasil, é a instituição dessa figura das TVs educativas. Qual que é o segundo marco? Aí é a Constituição de 88, que o Camilo apresentou aqui, o artigo 223. O artigo 223, pela primeira vez, introduz no nosso aparato legal, jurídico, a ideia da comunicação pública. Ele escreve lá, ele determina lá. É preciso haver complementaridade do sistema entre privado, estatal e público. Mas que raios é esse sistema público? Na época, pouco ainda se tinha de formulação sobre o que era esse sistema público. Qual que foi a ideia das pessoas que estavam ali no debate da Constituinte naquela época? Pelo menos são os relatos que a gente tem, né, das pessoas que escreveram sobre isso. Se introduziu a ideia do público ali para fazer um contraponto da ideia de estatal, justamente porque a gente vinha de uma ditadura civil-militar e havia o perigo de, se não instituíssemos uma comunicação pública, ficássemos refém, então, de uma comunicação de Estado, de governo e de uma comunicação comercial apenas. Então se introduz ali a ideia da comunicação pública e se garante pela Constituição que ela tenha que ser 33,3% de todo o sistema de comunicação no Brasil, que é a paridade entre os três sistemas. E o terceiro marco da comunicação pública é a criação da Empresa Brasil de Comunicação no ano de 2007, com a lei na verdade de 2008, né, que é a lei 11.652, que institui aí, então, a Empresa Brasil de Comunicação, fazendo uma reformulação de sistemas de comunicação públicos que já existiam, mas trazendo isso para um outro ambiente regulatório e constituindo uma empresa que, de alguma forma, teria ali alguma independência, né, dos governos, né? Então você cria um estatuto social dessa empresa pública de comunicação, você institui órgãos de participação dentro dessa empresa pública de comunicação, embora a gente tenha inúmeras críticas a como, né, esses órgãos foram instituídos naquela época, mas aí eu falo disso depois. Então esse é o terceiro marco aí do ponto de vista do debate público sobre o que é a comunicação pública e como ela aparece na nossa legislação. Agora tem um detalhe. No decreto 236, lá de 67, a comunicação era dividida entre comercial, comunitária e educativa. Lembra que eu falei que instituiu a figura da TV educativa? Então tinha a comunicação educativa, a comunitária e a comercial. A comercial é essa aberta que vende, que trabalha segundo a audiência para obter lucro a partir da publicidade. TV Globo, os canais abertos de televisão, SBT, Record, etc. E a Constituição, quando ela é sancionada, ela traz outros três sistemas, que é o privado, ao invés do comercial, o estatal e o público. Então a gente tem duas legislações em vigor hoje no Brasil que não dialogam entre si, porque a de 67 está falando de três sistemas e a Constituição de 88 está falando de outros três sistemas. E existem divergências conceituais entre eles. E isso é o motivo pelo qual nós dizemos que é preciso um novo marco regulatório das comunicações que se paute pelos princípios aprovados e sancionados na Constituição de 88, ou seja, que supere a lei de 67, para que a gente possa colocar na efetividade todos esses princípios que foram construídos ao longo da Constituinte. Bom, mas afinal, então, falei tudo isso para contar a história da comunicação pública. E o que é a tal da comunicação pública? A gente tem divergências, né, conceituais aí em torno desse debate, mas, em geral, a gente trabalha com o seguinte conceito de comunicação pública. A comunicação pública ela tem que prezar pelo interesse público da comunicação, garantindo o direito humano à comunicação, ou seja, o direito à liberdade de expressão, o direito à informação e o direito das pessoas se expressarem, né, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, ela não deve servir a interesses individuais de terceiros,
Mas tem duas características que a gente considera centrais para se falar em comunicação pública, que é a independência de governos e a independência do mercado. Então, a comunicação pública, para ela ser pública, ela tem que estar independente de governos e independente de mercado. Ela não pode ser refém nem do controle editorial político de governos, nem pode ser refém da lógica da audiência para vender anúncios publicitários, que é a lógica que se atua nas emissoras comerciais. Então, ela não pode ser refém de nenhuma dessas lógicas, né? Nem da lógica do controle editorial e nem da lógica nem da lógica política, né? Do controle político editorial, nem da lógica comercial, né? De vender produtos, né? De vender o produto de comunicação. E isso tem consequências práticas para quando a gente vai debater, então, o que é a comunicação pública na prática, que é justamente os desafios que a gente pensa quando a gente fala em comunicação pública. Aí, trazendo para a primeira pergunta que eu fiz. Quais são os desafios, então, da comunicação pública, para além desse momento atual em que a gente vive aí um desmonte da comunicação pública, mas já existiam desafios anteriores a esse período atual, que estão ligados justamente a essas duas características essenciais que a gente considera para chamar uma comunicação de pública. Quais são esses desafios? Garantir na prática o financiamento dessa TV pública, dessa comunicação pública, e garantir na prática a sua independência de gestão. Então, se ela não pode ser refém da lógica comercial, mas como que ela vai sobreviver enquanto TV pública, enquanto comunicação pública? Estou falando TV, mas a comunicação é mais ampla do que a TV. E se ela tem que ter independência editorial, não ter controle político, como é que ela vai ter uma gestão democrática independente que vai cuidar dela? Então, esses talvez sejam os dois principais desafios de você consolidar uma comunicação pública, principalmente no Brasil. E desses dois desafios, eu tinha elencado aqui algumas questões para falar. Primeiro, em relação a essa independência financeira, né, que seria falar um pouco de como é feito hoje o financiamento, principalmente da Empresa Brasil de Comunicação, ou como deveria ser feito, né, porque parte dos recursos nunca chegaram para a EBC, mas e o que nós, Intervozes e boa parte do movimento de Democon, defende enquanto proposta de financiamento da comunicação pública. E o que existe hoje de gestão independente democrática e o que nós, do Intervozes do movimento de Democon, defendemos enquanto gestão democrática. Mas aí não vai dar tempo, porque já encerrou ali o meu tempo. Então, isso fica para a hora dos debates, tá? Por enquanto, obrigada. Gente, ela mencionou aqui os 33% da complementaridade do sistema, né? E falou agora também sobre como é feito o financiamento, tema que eu vou te cobrar para você voltar no final. Eu peguei uma tabelinha aqui de 2013, de uma das comissões da Câmara dos Deputados, que diz o seguinte: é um quadro comparativo entre emissoras próprias, afiliadas e retransmissoras das diferentes emissoras, diferentes canais de televisão, né? Então, assim, fazendo uma pontinha meio rápida aqui, segundo esse quadro de 2013, que está usado no artigo do Vinícius de Lima, do Observatório da Imprensa. Em 2013, a Globo tinha 15 emissoras próprias, 79 emissoras afiliadas e 2.908 retransmissoras, totalizando 3.002 emissoras, canais, para exibir o seu conteúdo no Brasil. A EBC, TV Brasil, segundo essa tabela aqui que o Vinícius, que é um pesquisador importante da UNB e com vários livros publicados sobre o assunto,
Eram em 2013 3 emissoras próprias, 7 emissoras afiliadas, 157 retransmissoras. Um total de 167 canais. Voltando, a Globo tinha 3.002 canais transmitindo o conteúdo dela. É mais ou menos os 33% para cada uma que foi mencionado aqui pela Ana Cláudia. Passar a palavra. Bom, eu queria apresentar também rapidamente, então, porque no começo eu passei a palavra para a Ana Cláudia, eu não falei quem era todo mundo aqui na mesa, eu acho que é legal para a gente se situar. Então a gente vai falar hoje aqui com vocês que vieram participar. A Rita Freire, que ela é ex-presidenta do Conselho, deposta, né? Cassada, ex-presidenta cassada do Conselho Curador da EBC, e atua, diz aqui, no Fórum Mundial da Mídia Livre e no Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Depois você complementa alguma coisa que estiver faltando. E aqui do meu lado está a Eliane Gonçalves, que é jornalista da EBC. Ela continua lá, ela é concursada, ela está segurando as pontas. E ela era, antes do Conselho Curador da EBC ser extinto pela MP 744, ela representava os trabalhadores da empresa no Conselho Curador. Ela é mestre em Direitos Humanos e outras legitimidades pelas universidades da USP. Pesquisa a consolidação da comunicação pública como combate às desigualdades. E agora eu passo a palavra para o Laurindo Lalo Leal Filho, que é jornalista, foi meu professor na ECA. Dei 10 para ele. Não, 10 para mim. E ele foi ouvidor e apresentador do programa Ver TV na TV Brasil. Até outubro do ano passado ele apresentava o programa. Ele pode contar mais detalhes também sobre o assunto, mas não renovaram o programa. Não sei se até hoje avisaram a ele que não seria renovado o contrato dele, ou se ainda ficou por isso mesmo. Mas o programa continua sendo reprisado aos domingos, os programas antigos que ele gravou. Entendeu? Então eles ainda estão usurpando da sua produção ali até hoje. E que espero que continuem fazendo isso, pelo menos. Obrigado, Lalo, pela presença. Bom, boa noite, muito obrigado aqui pelo convite. Eu quero, para dizer a minha satisfação de voltar aqui à ECA, é sempre um prazer, embora aposentado, de vez em quando a gente volta aqui para conversar com os colegas, com os estudantes. Como o tempo é bem curtinho, eu vou rapidamente, talvez, ampliar um pouquinho o que a Ana acabou de dizer, para ficar bem claro esse conceito de comunicação pública, que, bem como ela bem disse, é pouco discutido no Brasil, porque a história da radiodifusão no Brasil, a história do rádio e da televisão, é uma história comercial. São gerações e gerações de brasileiros que nasceram, viveram e morreram assistindo televisão com anúncio comercial. E, com isso, se criou uma massa crítica no Brasil, entendendo que a televisão funciona como um supermercado. Está ali para vender, os programas estão entre um anúncio e outro. Na verdade é isso. Os programas são feitos para que os produtos possam ser vendidos. Não houve no Brasil nunca, pelo menos até esses anos mais recentes, a ideia de que uma outra televisão, um outro rádio seria possível. Uma outra forma de se fazer rádio e televisão, que é a comunicação pública. Agora, é preciso entender que essa comunicação pública só pode existir, primeiro, num Estado democrático, onde a democracia esteja em pleno funcionamento, permitindo, portanto, a diversidade de vozes, né? Em primeiro lugar. E, em segundo, mais do que isso, que seja um Estado montado no estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? É aquele Estado concebido na década de 20 do século passado, na Europa Ocidental, em que se ampliaram as proteções sociais para os cidadãos. Direito à saúde, direito à habitação, direito à moradia, direito à aposentadoria, à previdência social e direito à comunicação. A comunicação vista como um direito, como todos esses outros. Portanto, ela só pode ocorrer quando existe um Estado protetor. Um Estado que garanta esses direitos aos cidadãos.
Com a concepção que nós temos hoje no Brasil, deste governo golpista, de um Estado mínimo, é incompatível. Quer dizer, nós não devemos ficar surpresos por não termos comunicação pública num Estado desse tipo. Porque, porque a comunicação pública é inerente a um outro tipo de Estado. É o Estado protetor. É o Estado de amparo social. É um Estado que garanta a dignidade dos seus cidadãos. E inclua nele a dignidade de ser bem informado. Então eu acho que essa a primeira distinção que deve ser feita, para a gente não achar que em qualquer tipo de Estado você pode ter comunicação pública. Não pode. Você tem que ter democracia e tem que ter uma política de bem-estar social que garanta esses direitos aos cidadãos. O modelo mais bem acabado de comunicação pública existente no mundo e que serve como referência até hoje, que serve como referência de comunicação pública, é sem dúvida um modelo europeu, que tem na BBC de Londres talvez a sua referência mais antiga porque foi a primeira e que permanece até hoje. E qual é essa referência? Qual é a referência da BBC? É o fato de nós termos ali uma comunicação que não tem vínculo nem com o Estado nem com o mercado. Ela é financiada pelos cidadãos e é dirigida por órgãos representativos dos cidadãos. A comunicação pública tem que ter esses dois pés. O pé da independência financeira e o pé da independência gerencial. Como é que se dá a independência financeira, que é talvez o modelo mais bem acabado e aquele mais emblemático? A independência financeira, no caso da BBC, é dada pelo próprio cidadão. Quem tem um aparelho de televisão em casa paga uma taxa. E essa taxa é que mantém a BBC. Portanto, ao mesmo tempo que ele garante a independência, ele estabelece um vínculo com o cidadão, porque o cidadão passa a cobrar por esse serviço. Ele está pagando por esse serviço. Então ele passa a exigir qualidade. Ele passa a exigir respostas às suas demandas. A BBC não funciona isolada da sociedade. Ela recebe as pressões da sociedade que solicita e exige que os seus direitos à comunicação sejam atendidos. Ela paga por isso. E por outro lado, existem órgãos amplamente representativos da sociedade que fazem a gestão independente do Estado, embora, em última análise, sempre o Estado esteja presente. Mas o que garante a comunicação pública, na verdade, é o distanciamento entre o Estado que impulsiona. É preciso deixar claro, viu, há professores aqui que acham que a comunicação pública ela paira no ar. Ela não paira no ar, não. O impulso inicial é dado pelo Estado, não há outro meio. O impulso inicial é dado pelo Estado. O que garante que ela seja pública e democrática é a distância que há entre o Estado e ela. E o que acontece? Quer dizer, quando ela está muito próxima ao Estado, ela deixa de ser pública e passa a ser estatal. É o que está acontecendo com a IBC hoje. Acabaram com o Conselho, ela hoje é estatal. É como se fosse já. Eu estou falando rápido para ver se dá tempo, mas. O que garante o fato dela ser pública é esse distanciamento em relação ao Estado que a gerou, que a impulsionou. Então o Estado impulsiona, mas ao mesmo tempo cria mecanismos no interior da empresa, no interior da televisão, para que a sociedade participe dela e garanta autonomia em relação ao Estado. Então, quanto mais próxima do Estado, menos pública e mais estatal. É o caso da IBC hoje. Hoje ela é uma empresa estatal, não é mais pública. Quando existiu o Conselho Curador, ela era muito mais pública. E não era só o Conselho Curador, existiam outros conselhos, existia uma ouvidoria muito atuante, enfim, mecanismos que facilitam a participação do público. E poderiam haver mais participação de grupos da sociedade interessados em determinados temas que poderiam ter uma relação institucional também com a empresa, como existe, por exemplo, na Rádio MEC do Rio de Janeiro, que é um grupo de ouvintes que participavam praticamente da gestão da emissora. Enfim, eu estou dando esses exemplos para mostrar o que torna pública uma emissora, mas que tem um vínculo com o Estado.
Eu tinha preparado aqui rapidamente alguns lembretes sobre o histórico um pouquinho mais amplo do que o histórico que a Ana mencionou, que está calcado basicamente nos processos legislativos, nas leis. Há uma história que vai além das leis, né? E a história da comunicação pública no Brasil, ela, por incrível que pareça, ela é coincidente com a história da BBC em termos cronológicos. A BBC é de 1922, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio do Brasil, é de 1923, que hoje é a Rádio MEC do Rio, que pertence à IBC. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi fundada por Roquete Pinto nos moldes da BBC. Eram os ouvintes que se cotizavam para ouvir música e informação que ele colocava no ar. Exatamente como a BBC. Na verdade, lá não é mais uma cotização porque é um imposto, mas é o mesmo mecanismo. Os ouvintes pagam para ter esse serviço público. A rádio do Roquete Pinto, no final, acabou sendo entregue ao governo federal, que acabou se transformando essa emissora em uma emissora educativa, continua com a EBC, mas ao mesmo tempo se criou todo um conjunto de emissoras comerciais que passaram a dominar totalmente o mercado, e a parte da comunicação pública tornou-se insignificante no Brasil. É curioso notar que outras experiências de comunicação pública foram tentadas. No segundo governo Vargas, o governo eleito, em 1950, o presidente Getúlio Vargas chegou a outorgar um canal de televisão para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era o Globo da época, era a rádio de maior audiência no Brasil. Ele chegou a outorgar, só que houve o suicídio, o governo acabou e isso não foi à frente. Juscelino Kubitschek, que sucedeu Getúlio através de eleições, ele retomou essa questão e ia criar a TV Nacional do Brasil. Só que sofreu uma tremenda pressão do grupo Chateaubriand, dos Diários Associados, que eram a Globo da época, e o Chateaubriand chegou a dizer para o Juscelino que se ele criasse a TV pública brasileira, ele colocaria toda a cadeia dos Diários Associados para derrubar o governo do Juscelino. Eu estou dando esses exemplos para mostrar como a luta é difícil. É uma luta muito difícil que chega até os nossos dias. Quer dizer, não é fácil você ter uma TV pública num país semi-escravocrata, num país em que os coronéis regionais controlam a mídia em vários pontos do país e tem na TV pública a ideia de que ela venha a tirar a audiência e, portanto, tirar o seu poder político e os seus lucros, os seus rendimentos econômicos. Na verdade, a TV pública precisa ser vista como uma forma concreta de controle social da mídia. Ela atua, na verdade, como eu disse, impulsionada pelo Estado, mas ela vai na contramão dos interesses dominantes, que, sob um véu do liberalismo, julgam-se no direito de impor à sociedade os seus gostos, seus valores, suas ideias, ou de censurar os acontecimentos, como aconteceu agora no dia da greve geral, que foi censurada pela Rede Globo em todos os seus jornais, pela TV Brasil, segundo eu soube, também. É contra esse monopólio de ideias que se coloca a TV pública. Por isso que eu digo que a TV pública é uma forma concreta de controle social da mídia. Porque se você tivesse, no dia 28 de abril, uma TV pública forte, sintonizável facilmente, quer dizer, sintonizada ao lado da Globo, o público ia perceber que havia um outro acontecimento no Brasil. Isso era exercício real de controle, social da mídia. A mentira ou o escamoteamento que estava sendo feito pela Globo seria desmascarado imediatamente pela TV pública. Esse é o papel da TV pública. O papel, aliás, que foi exercido por ela ao final do governo Dilma, 2, 3 meses antes dela ser deposta, e que teve índices de audiência altíssimos, porque mostravam as manifestações a favor da presidenta Dilma, que não eram mostradas pelas emissoras comerciais, particularmente pela Globo. Eu acho que é preciso ver
a comunicação pública, não apenas do lado organizacional, do lado legal, mas também do lado do seu conteúdo. É a TV pública que que tem independência em relação ao mercado, que pode ousar, que pode, por exemplo, apresentar um programa sobre LGBT, como a TV Brasil colocou, que pode discutir mídia dentro dela. A TV comercial discute tudo, mal ou bem, menos ela mesma, menos a mídia, menos a televisão. Né? Este é o papel da TV, este é um dos papéis da TV pública. Oferecer um conteúdo diverso e crítico, instigante ao da TV comercial. Quantos minutos eu passei? Depois você me diz. Passou, tá no tempo certinho. Obrigado. Maravilha, obrigado, Lalo. Então é o seguinte, chegou a hora da gente esquentar essa conversa aqui. A gente quer saber tudo sobre o antes e o depois. O que aconteceu na EBC, bastidores, notícias dos bastidores. Passa a palavra então para Rita Freire, agora ex-presidenta do Conselho Curador da EBC. Boa noite, quero agradecer ao convite. Agradecer aos estudantes, né, e também ao movimento de comunicação que estão anfitrionando esse evento, por terem me convidado. E eu fui cassada, né, da condição de presidente, e todo o conselho foi cassado, né, mas ele foi cassado por um governo ilegítimo. Então esse conselho, ele mesmo não existindo institucionalmente, como ele é formado por pessoas que representam a sociedade, foram indicadas pela sociedade, ele não foi embora da sua responsabilidade. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de um diálogo que continua com essas pessoas que se imbuíram da defesa da EBC, que hoje, né, nós precisamos falar um pouquinho do que é que nós perdemos com esse desmonte, né? É óbvio que os estudantes terão que enfrentar, né, problemas que nós estamos deixando para vocês, né? Eu falo da minha geração, que aqui também estamos deixando para as companhias aqui dessa mesa, e problemas que nós criamos também. Mas é interessante, apesar de toda uma campanha de desmonte de tudo que está acontecendo, de tudo que foi construído nos últimos anos do país, e de desqualificação, que tinha muita gente, desde o processo de resistência à ditadura até este processo em que voltamos a resistir, muita gente tentando construir instrumentos de representação, de expressão, de construção de política pública, e a EBC era uma dessas experiências de construção que foi praticamente, junto com o Ministério da Cultura, a primeira preocupação de um governo que se preparava para tomar o poder, né, porque era o processo que ainda estava rolando de afastamento da presidenta Dilma. Então, esse governo interino, a primeira providência que tomou foi no sentido da nossa expressão cultural, a nossa expressão de mídia independente, né? Então, independente, ou de um projeto de mídia independente, é melhor colocar dessa forma. Então, lembremos, né, que o Ministério da Cultura foi atacado, foi fechado, e que a EBC ela foi desmontada como uma das primeiras medidas. E legalmente foi tirado o presidente da EBC, que tinha um mandato de 4 anos, enquanto o presidente interino era só interino. Ele, desrespeitando a lei, ele tira da EBC um presidente que tinha mandato. Então, nós começamos esse processo, essa loucura do desmonte da EBC, com um ato ilegal de alguém que reivindicava o lugar da cadeira da presidência do país.
Então, a partir dali era uma sinalização de que lei também, direito, não ia valer mais nada dali para frente, porque era lei que a EBC deveria ser preservada desse tipo de intervenção. E depois veio o impeachment. Até quando ia ser o mandato do Ricardo Mello? Ele tinha 4 anos pela frente, 2020. Ele tinha até 2020, ele tinha acabado de ser nomeado, e ele não foi nomeado, como se diz por aí, porque se pretendia colocar uma pessoa para representar interesses partidários, porque vinha o impeachment e era para impedir que o governo... Não, ela foi uma cobrança do Conselho Curador, porque a EBC passou um tempo sem a presidência, porque se havia uma discussão de quem seria e como seria, houve uma renúncia de um ex-presidente, e o Conselho exigiu, então, porque é o governo que nomeia o presidente, mas não pode retirá-lo mais. Depois que nomeou, o presidente tem que ter essa autonomia para conduzir conteúdos, um jornalismo que não seja subordinado ao governo. Se eu fizer uma matéria contra o governo, eu não vou ser demitida, porque a lei diz que eu não vou ser demitida. Então, esse tipo de autonomia estava assegurado pela lei, e assim que o governo entra, ele tira, aí foi uma briga na justiça, a justiça devolve o cargo para o presidente, mas aí vem o impeachment no dia 31 de agosto. No dia 1º, primeira medida desse governo, vamos prestar bem atenção nisso, para a gente ter a dimensão do quanto a comunicação faz diferença na sustentação de um governo, de um regime, de um sistema de democracia. No dia 1º, a EBC foi desmontada. Passaram 5. Bom, então deixa eu tentar falar um pouquinho mais rápido aqui, mas o que é a EBC que nós estamos perdendo, né? A EBC, ela é um conjunto de veículos que inclui uma TV, a TV Brasil, que vocês conhecem, inclui 8 rádios, uma rádio que cobre a região da Amazônia. Ela tem uma agência que durante muito tempo subsidiou, inclusive, a mídia privada e todo mundo, e agora ela não está mais tendo essa credibilidade, então está diminuindo muito a audiência dela. Não são dados que a gente tem, mas é uma percepção, né, porque os conteúdos não são mais conteúdos confiáveis, né? E ela tem, então, essa agência, tem uma televisão, tem um portal e tem uma responsabilidade de conduzir esses veículos através de uma interação direta com a sociedade civil. Era isso que era esse um elemento muito importante da sustentação da EBC como uma empresa pública. E esse período de desmonte, ele foi antecedido, aqui complementando a fala do Lalo, não dá para ver a comunicação pública sem pensar no que acontece hoje com a comunicação privada no país e nos seus interesses. O desmonte da EBC, ele foi feito após uma campanha intensa, sórdida, de cobrança do governo do desmonte da EBC, de criação de terror. A Eliane está aqui, trabalhadora da EBC, um terrorismo com os trabalhadores, porque eles iam trabalhar e achavam que no dia seguinte podia não ter mais esse emprego, né, que a EBC poderia deixar de existir, que a TV Brasil poderia não existir mais. E isso foi feito continuamente, um trabalho realmente orquestrado com uma trinca que estava no governo, que era que se manifestava permanentemente contra a EBC, que eram nomes conhecidos, né, que eram o Guedel, o Moreira Franco, né, e qual é o terceiro mesmo? Padilha. E o Padilha. Então, eles conduziam o discurso público, a mídia reproduzia e, enfim, a EBC finalmente foi tomada de assalto por uma medida provisória que acabou com o Conselho Curador, que acabou com o mandato do presidente e que ampliou um conselho de administração, que é um conselho formado pelo governo. Ele tem um representante dos trabalhadores, o presidente, que antes tinha o seu mandato, e ele tinha ali também alguns ministros, e esse número de ministros foi aumentado, e todo o poder foi transferido para este conselho
governamental. Então, a gente não tem dúvidas de que a EBC hoje ela cumpre um papel acessório ao governo, que ela tem a sua possibilidade de voo, as suas asas cortadas cotidianamente, e nós temos, como sociedade, uma perda imensa, porque a experiência que se tinha de tentar, porque havia muitos problemas no processo de uma empresa pública sob gestão social, em construção, fosse, sob que governo fosse, é uma experiência em construção. E o principal dessa empresa era essa experiência de construção de uma gestão conjunta com a sociedade. Ela deveria ter, ela tinha recursos previstos em lei, que depois a Ana deve falar sobre isso, mas que eles foram sempre retidos, que eles eram suficientes para termos uma comunicação pública de qualidade efetiva com recursos, e tinha também um conselho que era formado por indicação da sociedade. O primeiro não foi. O primeiro conselho foi montado no momento da aprovação da lei pelo presidente Lula. Ele escolheu pessoas aí da sociedade, mas a lei dizia que ao terminar aquele mandato, os sucessores deveriam ser escolhidos pela sociedade. Então, estávamos já numa fase em que o conselho já tinha equilíbrio de gênero, o conselho já tinha representante indígena, que o movimento negro estava representado, os artistas estavam representados, que nós estávamos em pleno processo de renovação de 5 vagas, e uma obrigatoriamente deveria ser de um representante da luta LGBT. Então, e eu estou falando de alguns segmentos, porque era um exercício que era feito junto, através de audiências públicas, consultas, mobilização de entidades. Então, acho que eu estou aí com meu tempo encerrado, mas eu queria dizer que essa não é uma luta terminada. A justiça ainda não foi acionada com relação à inconstitucionalidade dessa lei. É um processo que ele demanda muita negociação, porque envolve também ação de partidos, envolve uma série de pareceres, e que é muito importante a gente considerar que essa luta não está encerrada, e que o que pode determinar qualquer movimento de resgate, ou de pelo menos de barrar o que está acontecendo na EBC, ele depende de conhecimento sobre o que é a EBC e de uma apropriação desse debate, desse assunto. Então, está aqui falando, conversando com vocês sobre esse momento e sobre passos que precisam ainda ser dados, e ainda que num momento em que o país, em várias políticas públicas, parece caminhar de olho fechado para um precipício, né, em que a EBC é parte disso, ainda que nos empurrem mais adiante, eu também queria dizer a vocês que há todo um trabalho, tanto do movimento de comunicação, quanto desse corpo de conselheiros, para documentar toda essa experiência, documentar cada debate que nós fizemos, documentar como a EBC se constituiu, como os problemas que ela enfrentou, como foi o debate do seu desmonte, e tudo isso está sendo reunido no memorial do Conselho, que não é um memorial para ficar para o passado, é uma responsabilidade que se tem de passar tudo isso para vocês, porque vai sobrar para vocês resolver essa história. A minha geração está aqui para ajudar a fornecer subsídios, a dar apoio, mas o protagonismo dessa história nós sabemos que vai ser dessa geração que está aqui hoje discutindo, e, enfim, é isso. Rita, ouvindo você falar, fico pensando, o Lalo comentou na fala dele, sobre essa função do Estado de garantir dignidade, condições para os cidadãos num
contexto de bem-estar social e democracia, né? Que faz parte, como você oferece saúde, educação, oferecer uma comunicação de qualidade também. E ouvindo você falar agora, eu fico pensando sobre o excesso de republicanismo que se teve nos anos atrás, ao você ter um canal de comunicação que era estatal, ter a ousadia de torná-lo, fazer a migração para uma comunicação pública, com todos esses elementos e essas institucionalidades de conselho curador, de participação da sociedade civil, quando a gente percebe que a gente tem de fato uma sociedade, uma parte de uma sociedade ainda escravista ou que quer que se pense em correlato a isso, que ela quer de volta aquele canal para poder ser usado como instrumento não de república, de democracia, mas de controle, vou passar a palavra aqui para Eliane Gonçalves, que é jornalista da EBC, e ela era representante dos trabalhadores da empresa no conselho curador da EBC. E continua lá, na resistência. Continuando lá. Acho que fico aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas, e obrigada aqui pelo convite, por estar dividindo essa mesa super top. Eu aqui, uma operária da comunicação pública. Então, sou funcionária da EBC. E eu vou começar dizendo que sou funcionária pública. Acho que é uma provocação, mas quando eu gosto de falar que eu sou uma funcionária pública, porque vem na sequência a provocação de que é a discussão sobre o público. Que eu acho que tem um pano, tem toda essa discussão que já foi colocada aqui na mesa, do que é o dilema e o desafio da comunicação pública, que é crítico no Brasil, mas eu acho que é crítico ainda mais dentro de um país que não reconhece o espaço público, que nunca se consolidou o espaço público dentro desse país. Então, quando você fala que é funcionário público, quem aqui não pensou no cara que está encostado dentro, né, que deixou lá o trabalho, que não está querendo muito saber das coisas? Todos, né? É assim que a gente vê. Público nesse país ou é de ninguém, vide as escolas, vide o serviço de saúde, não tem ninguém que cuide, ou é de um só, que pode mandar e que pode fazer o que quiser. Estar dentro da comunicação da EBC, de um espaço público, a gente lida com isso muito mais, isso já é uma questão muito frágil, acho que a gente aprendeu, eu por exemplo, acho que quem me deu aulas do que é um espaço público, foram os estudantes, os secundaristas, na hora em que ocuparam as escolas, falaram, esse espaço é nosso, aí você muda o tempo verbal, né? Você muda a pessoa, não é um espaço, não é a escola do Alckmin, não é a escola de ninguém, é a escola nossa. Então acho que para mim, a grande aula que a gente tem, assim, de aprender o que é a noção do público, e isso vale para a comunicação, foi essa ocupação das escolas dos secundaristas. Nós que estamos, que continuamos nesse espaço da EBC, né, como funcionários, como operários mesmo dessa comunicação, temos que lidar com isso cotidianamente, do que é isso, a quem nós prestamos contas, né? Então, eu sou uma funcionária pública dentro da EBC, uma funcionária concursada, vivo me defrontando. Em dezembro do ano passado, estava cobrindo lá aquele protesto que teve do MBL contra o Renan Calheiros, contra a corrupção, Viva Moro, e aí me deparei com isso, de que repórter, de que veículo você é? Eu sou da Rádio Nacional, da EBC. Ah, você então trabalha para o governo? Eu falei, não, trabalho para o público. Não, mas você trabalha para o governo? Isso é uma pessoa que eu estava entrevistando na rua. Assim, você trabalha para o governo? É do Michel Temer, né? Eu falei, não, eu trabalho para o público, eu sou uma funcionária pública, paga pelo Estado. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, você pode continuar achando, eu trabalho para o público e não para o governo. Então, ter isso claro, assim, ter esse conceito na vida prática, no cotidiano da gente que está fazendo lá o jornalismo, e eu acho que o jornalismo é central nessa... É muito emblemático no que é essa produção, né? Você vai ter impacto em toda a programação da comunicação pública, né? Não só da EBC, mas você tem um impacto em toda a programação, mas o jornalismo é muito emblemático, porque ele tem que mexer, por essência, em questões, ele tem que ser fiscal, ele tem que estar vigiando o que se passa dentro da sociedade, ele tem que narrar o que está vendo, né? Então, é muito central dentro da prática, o jornalismo ele é muito visado no momento em que esse conceito que já é frágil, ele está sendo colocado em xeque
que é o que acontece agora nessa época, né? nesse momento que a gente está vivendo. A interferência dos conteúdos acontece. Vou falar um negócio, é público e não é simples. A interferência dos conteúdos acontecia antes. Né? Acontecia quando a gente tinha um conselho curador. Mas a gente tinha um conselho curador que podia ir lá e falar assim, olha, está tendo interferência nos conteúdos. A gente está hoje num momento que é muito diferente. Você implementar, você tem uma estrutura que está montada, em que você tem referências, né, como a Rita que está aqui. A Rita era a primeira presidenta do Conselho Curador eleita pela sociedade, indicada pela sociedade civil. Os que vieram antes foram indicados pelo Estado, pelo governo. No momento em que a sociedade civil chega à presidência do Conselho Curador, quer dizer, quando a gente começa a dar os primeiros passos do que vai ser essa construção mais consolidada do público, que é um aprendizado, né? Não está pronto, a gente não está assim, não é porque criou a TV Brasil, porque tem uma lei, que tem um Conselho Curador, que tem um mandato, que a gente se livra do chapabranquismo assim, do dia para a noite. São construções. Então, interferência tinha, mas a gente tinha estruturas que estavam sendo montadas para quem recorrer. Né? Então podia chegar no Conselho Curador e colocar o debate. Vem cá, o MEC pode interferir assim na manchete que a gente vai dar dentro da Agência Brasil? Eu tenho que cobrir Belo Monte do jeito em que a Secretaria-Geral da Presidência está falando para cobrir? Ou eu tenho que cobrir pelo ponto de vista dos indígenas? A gente tinha como recorrer. Uma coisa é pensar numa estrutura em que você tem que melhorar. A outra é você pensar numa estrutura que tem que ser toda recriada. E a gente está vivendo agora isso. Assim. A terra arrasada, de ter que recriar estruturas que ainda eram frágeis e que ainda precisavam ser fortalecidas. A gente tinha que criar a cultura, tinha que criar o hábito de demandar esse espaço. Como que a intervenção e essa confusão com essa mistura que me parece bastante, não é por acaso essa confusão entre governo e público, estatal e público, esse campo confuso que se cria, para mim isso não é por acaso querer dizer que a TV é do Temer, que é a comunicação, que eu sou funcionária do Michel Temer, como que ela se expressa no dia a dia, né? Como que essa intervenção no conteúdo se dá? Você sempre tem o poder, ele tem uma capacidade gravitacional muito, ela puxa, as pessoas tendem a se aproximar do poder, tendem a se submeter. A gente tem uma cultura que se submete muito fácil ao poder. Quando tem umas outras estruturas de poder, como essa do Conselho Curador, você recorre. Quando não tem, você passa a lidar com as intervenções, primeiro, essas intervenções elas não acontecem no cotidiano de uma forma explícita, inicialmente, ela não vem assim, e aí eu estou falando da censura. A censura ela não acontece, ela não aparece, ela não vem a figura do censor com o cacetete, os cães de guarda e a polícia que entra lá dentro da redação e vai dizer o que a gente diz e o que a gente não diz. Ela também não tem as cores muito nítidas inicialmente, mas ela também é uma construção de cultura, ela é uma construção que se faz na prática. E os contornos, a nitidez dela também vai ficando mais clara e mais explícita. Então, assim, vamos falando de exemplos concretos, como eu acho que meu papel aqui é trazer a vida prática, né? A censura, a intervenção no conteúdo, ela começa assim: olha, nós vamos continuar fazendo jornalismo, e jornalismo cobre os fatos. Então vamos trazer os fatos. Análise, versões, isso não é o nosso papel. Vamos nos centrar nos fatos. E aí, de repente, você começa a descobrir que fatos como uma passeata no dia 8 de março não interessa entrar na rádio. De repente, não teve espaço, ou de repente esqueceram de ligar para o repórter que vai entrar ao vivo. Aí você descobre que aquela assembleia que está tendo dos aeronautas nas vésperas de uma greve geral, que vai decidir a greve geral, ela não pode muito bem ser chamada de greve geral. Dá para você falar só que ele vai dizer, vai lutar pelas campanhas salarial? Você fala, oi? Na véspera de uma greve que pode paralisar, você não tem que avisar para as pessoas que as pessoas têm que mudar a passagem aérea delas, assim, que elas não vão ter avião, que a vida vai ter que mudar? Ah, então tá, mas aí você pode não usar a palavra greve geral?
Eu vou falar do boi sem dar o nome? Eu não consigo. Você vai, então, assim, primeiro ela aparece assim, com a pauta que esquece, o telefone que não liga, deu um problema técnico, olha, aquela sonora não entrou. E aí, aos poucos, ela vai criando, vai ficando mais nítida essa intervenção. E tem sido uma sequência. O grave dessa cultura é que ela vai... É preciso, à medida que os problemas vão aparecendo, né, assim, à medida que as críticas vão surgindo, à medida que a política econômica não vai dando certo, a promessa de que a gente vai ter emprego na sequência do impeachment, de que vai adotar o crescimento econômico na sequência do impeachment, não deu tão certo, a prática da intervenção de conteúdo ela tem que ser um pouco mais dura também, né? Porque as coisas, você tem uma emergência do abafar, né? Não é mais a surpresa, já tem prazo, a data de validade, a reforma da Previdência tem que passar de qualquer forma, então as coisas vão ficando mais explícitas. E aí tem casos, né, que chegam à extrema violência, como dias atrás uma colega que foi chamada para fazer um balanço do governo Temer, e que não só teve o texto completamente alterado, mas pela gerente, né, assim, uma pessoa que não está dentro da linha de edição, que tem o texto dela completamente alterado, e que a repórter vira e fala: com esse texto eu não vou gravar a passagem, estou falando aqui para a turma da área, a passagem é o momento em que o repórter coloca o rosto, o repórter de televisão coloca o rosto, ela falou: nesse texto eu não grava a passagem, e essa pessoa, ela é forçada, você vai gravar a passagem, a pessoa usa da autoridade, fala: você vai colocar a sua cara nesse texto que não é seu. E aí, acuada, e aí dá medo, gente. Bancar a censura, tá pensando que é fácil vir aqui falar do que eu estou dizendo lá das entranhas? Não é simples, não sei como é que vai dar daqui amanhã a repercussão do que eu estou falando aqui. A pessoa vai lá e grava, né? Acuada ela coloca o rosto. Isso é de uma violência que, para mim, né, a violência ao ponto do chefe da Agência Brasil aqui em São Paulo ter sido demitido porque mandou uma repórter cobrir o acampamento do MTST em frente à Presidência da República. Então, a censura, ela não vem, ela está dentro da gente, ela está no medo, ela está no... será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que ela não... Mas a prática e a necessidade de manutenção desse poder que não está legitimado, ela força gradualmente processos mais duros. E isso, infelizmente, tem acontecido, sem que a gente possa ter as estruturas que antes existiam para recorrer, né? E aquela coisa que os alunos colocam aqui, que é muito claro, só existe dentro da democracia, né? O grave com isso é que o mais triste com isso, a Rita também já deu a deixa, é de que com esse desmonte dessas estruturas, né, com repórteres que têm que gravar textos que não são dele, a gente perde a credibilidade, né? A gente deixa de ter razão, a gente não é público, a gente deixa de ter razão de existir, né? Então esse desmonte é exatamente isso, assim, a Agência Brasil hoje, que é um dos veículos, que eu acho que é um dos veículos mais potentes de comunicação que a gente tem no Brasil. A gente fala muito da TV Brasil, mas a Agência Brasil é de uma potência fenomenal, ela tem sido cada vez menos replicada. Não tem números mostrando isso, mas isso são relatos de colegas meus que trabalham na agência e falam: nossa, aquela matéria que eu dei, que era uma informação que só eu tinha, em outros tempos ela teria bombado em vários portais, ela teria sido reproduzida em vários veículos. E não teve nada, né? Então, assim, no final das contas, esse desmonte, assim, acaba levando de fato, a necessidade de não existir. Então, não é só uma questão de estrutura, é de acabar e de lidar mesmo com uma estrutura de pegar todos os caquinhos e tentar montar. Qual que é a única vantagem, assim, o que motiva estar lá e continuar fazendo o trabalho? É estar registrando a história. Assim, eu estou tentando. No momento em que me mandam cobrir
Henrique Meirelles, eu vou cobrir o Henrique Meirelles com muita felicidade, para ouvir ele falar que é preciso fazer a reforma da Previdência, porque quando estimular a poupança nesse país, com a venda de planos privados, a gente vai ter juros reduzidos. Então, assim, vou continuar fazendo. E vou registrar o que são os cortes que acontecerem eventualmente. Então, assim, tem que contar a história, tem que estar lá para defender, né, para brigar pelo espaço. Porque sou funcionária pública. Eliane, obrigado pela sua fala. Fico ouvindo vocês falarem aqui e fico pensando só o seguinte, né? Se tudo isso está acontecendo, é porque a IBC é incomodável. Ela incomoda, ela tem uma função, um papel. Ela conseguiu construir, de 2007 para cá, um jornalismo já que não só era replicado, como você mencionou, em portais, mas que precisou, que rendeu, que motivou essa postura de que precisamos intervir nisso. E quando você fala que você é uma funcionária pública, eu queria só lembrar, se a comparação não é par e passo, mas assim, Globo e outros canais são concessões de serviço público no Brasil. E a gente aprende no jornalismo, e é um norte que a gente precisa ter, de que mesmo numa emissora privada ou no jornal privado, o nosso patrão é o leitor, o nosso patrão é o espectador. Ele não pode ser o acionista, ele não pode ser o presidente da empresa. E isso eu acho uma coisa triste, que está cada vez piorando na nossa comunicação em geral no Brasil. Cada vez mais a gente é o repórter, o funcionário do Tivita, do Marinho, coisas assim. E é importante, e dos anunciantes, que é mais grave ainda, né? Eu estava acompanhando um caso recente de uma denúncia gravíssima contra o Bradesco, que não consegue emplacar em lugar nenhum, porque o repórter fala, isso é matéria da minha vida, aconteceu com a Folha, com o Estadão, com o Valor, e depois não dão a matéria, ainda não saiu essa matéria, deve aparecer em breve, que é um pouco disso, né? Quer dizer, a gente está trabalhando, o acionista virou o patrão e não mais o leitor, o espectador, que é como deveria ser. A gente vai passar a palavra para vocês agora, eu vou colocar o microfone ali no cantinho para vocês virem falar aqui. Vamos fazer uma rodada de umas 3 pessoas já, eu vou pedir para a gente tem belíssimos caderninhos aqui, todos coloridos, ó, todo mundo recebeu, então a gente anota aqui as perguntas. Eu vou, como mediador aqui, vou aproveitar dessa oportunidade para já colocar umas coisas. Assim, primeiro eu queria ouvir da Ana Cláudia que ela tinha mencionado no final da fala dela, que ela gostaria de falar um pouco, eu gostaria de ouvir sobre o financiamento da EBC, como deveria ser, e a gestão da EBC, como deveria ser. Eu ia pedir para o Lalo mencionar, ele falou um pouco sobre o imposto da BBC, que o leitor ele tem uma cobrança, então ele paga por aquilo, então aquilo produz nele a sensação de que ele pode cobrar, digamos assim. A gente paga também, né, não é necessariamente com o imposto de um jeito que está lá descrito, este imposto é para a EBC, mas o dinheiro vem da gente, então eu acho que a gente também poderia ter essa mesma postura que os espectadores da BBC têm, de se sentirem responsáveis por aquele conteúdo. Mas eu gostaria de colocar uma questão que eu queria perguntar aqui para a gente se situar, como a TV Cultura entra nessa história toda? A TV Cultura é uma TV pública, ela é uma TV estatal. Recentemente o Michel Temer foi no Roda Viva, na verdade foi o contrário, o Roda Viva foi ao Michel Temer, e num ato falho, que talvez não tenha nada de muito falho, ele termina a entrevista agradecendo. Ele diz o seguinte, que não lembro a frase exatamente, mas assim, agradecer a propaganda, porque é sempre bom a gente ter a oportunidade de fazer propaganda. Propaganda, quer dizer, ele usa a expressão
a participação dele no Roda Viva, ele tratou aquilo como propaganda, mas eu queria perguntar, porque a TV Cultura tem programas ótimos, excelentes na história da TV no Brasil, ela teve uma participação super importante, mas eu queria entender como é que é esse modelo dela. Então eu vou passar aqui, quem gostaria de vir? Estou preso. Quem gostaria de começar? A gente pede para vir aqui porque está sendo gravada a Você já nosso falou uma evento. pergunta que eu ia fazer. Fala o nome, né? E daí a gente anota, vamos passando a gente vai chamar umas 3 perguntas assim, daí voltar para a mesa. Bom, meu nome é Lúcia Rodrigues, eu sou repórter da Caros Amigos, e o Lalo tinha colocado a respeito do financiamento, enfim, do serviço público, enfim, da TV pública. Porque você colocou bem, né, a questão do Bradesco. Quem paga a banda escuta a música. Então, por isso que a gente tem que ter um financiamento público de TV, agência, enfim, de jornalismo público no Brasil. Como é que você pensa isso, Lalo, e os demais da mesa? Como é que a gente poderia criar esse fundo público onde as pessoas contribuam, não com a palavra imposto, porque se a gente coloca imposto já vai deixar aquela coisa meio de, mais um imposto para a gente pagar? Não, mas para as pessoas perceberem que elas estão contribuindo para efetivamente a comunicação, que é um bem e um serviço que elas vão estar recebendo em troca, né? Enfim, como é que vocês pensam? Como é que a gente poderia começar a discutir essa questão? O que poderia ser feito nesse sentido? Obrigada. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou historiadora. Bom, eu fiquei muito intrigada com elementos aí, fatos, inclusive, né, que apareceram nessa mesa, acho que muito fortemente na fala da Rita e da Eliane, e aí é uma pergunta mesmo, porque é angustiante, né? Bom, quando a Ana Mielke, ela fala dos 3 marcos, ela vai lá em 1967, né? Nós temos uma Constituição, né, feita num governo que foi golpista, que é militar, né, mas que se preocupou, vamos dizer assim, né, em regulamentar suas ações através da constitucionalidade de uma lei. De uma forma antidemocrática, sem participação social, isso não é isso que está em discussão, mas você tem essa preocupação. A sua fala, Rita, e a fala da Eliane, né, elas são extremamente preocupantes porque elas deixam muito claro, parece que ela me esclarece o fato de que o governo está agindo ilegalmente. Eu acho que a gente pode dizer isso aqui, porque, pelo que eu entendi, né, a cassação da presidência da EBC, a cassação do mandato dos conselhos e dos conselheiros, ela é ilegal, porque a lei não foi modificada. É isso. Queria saber um pouco mais da discussão relativa à legalidade, né, dos atos do governo Temer, né? E aí também queria saber um pouco mais da sua fala, das experiências de vocês, nos movimentos todos, né, que defendem a comunicação pública, o quanto que é possível, né, se rearticular o movimento pela legalidade, porque eu acho que nós estamos falando aqui de um movimento pela legalidade, né, da comunicação pública no Brasil. Então, queria ouvir mais a esse respeito. Obrigada. Muito bom. Quem mais, gente? Oi, gente, eu já me apresentei no início, mas eu sou Maiara, sou aluna do 2º ano de jornalismo aqui da ECA e sou do centro acadêmico, né, daqui. Gente, na fala de vocês, estava sentada ali, a gente pôde ver que, além de todo
todo o parte teórico que vocês têm, de tudo que vocês estudaram, foi uma troca de experiências também. E esse debate, quando ele nasce aqui, de uma iniciativa conjunta, também foi pensando muito na nossa experiência enquanto estudantes. Então eu acho que seria bacana poder compartilhar isso também. Vocês estudaram jornalismo, em outros momentos também, mas aqui eu posso falar que enquanto estudante do terceiro semestre, até esse momento eu não pude presenciar nenhuma discussão sobre comunicação pública na universidade. Tudo bem que eu estou no início, estou no segundo ano, mas eu tenho amigos que estão mais à frente no curso que também não presenciaram esse debate. E a gente entende a importância dele, principalmente no momento que a gente está vivendo. E eu acho que isso é bem complicado, é algo que a gente precisa rever. Sei que isso não é só no curso de jornalismo da ECA, a gente conhece outros colegas e sabe como isso se estende para as outras universidades, para as outras faculdades de jornalismo. E não é só porque sou entusiasta da comunicação pública ou da mídia alternativa, mas porque ficar reclamando e denunciar tudo o que acontece na grande mídia é de extrema relevância, mas é muito fácil. Então acho que a gente precisa falar mais sobre as alternativas que existem, as alternativas concretas e o que acontece nelas. Então esse é um momento para a gente muito importante também de rever o que a gente quer no nosso curso. Vocês falaram tanto da função pública, a gente está numa universidade pública e a gente quer discutir isso aqui dentro, a gente sabe que a gente precisa se formar tendo plena consciência disso e muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não sabe desse debate em sala de aula, a gente precisa buscá-lo por outros caminhos. Então acho que esse era só um primeiro ponto mais de troca de experiências mesmo, mas o que eu queria colocar, que eu acho que eu gostaria muito de ouvir todos vocês, ninguém em específico, e acrescentar no debate, é a situação do PL das teles, né, que foi, eu acho que casa muito com o debate que vocês estão fazendo, que foi aprovado no Senado, também nesse ano aí de governo ilegítimo que a gente está vendo de tudo que aconteceu com a democracia brasileira. E o PL das teles, a gente sabe que ele vai beneficiar as empresas de telecomunicação com bilhões de reais que são de patrimônio público brasileiro, né? E além disso ele coloca muito em risco o acesso à comunicação, as políticas de inclusão digital e a sua expansão pelo Brasil. Eu acompanhei muito esse debate, por exemplo, pelo Intervoz, mas eu sei que todos vocês teriam algo a acrescentar. Então acho que seria bacana a gente poder incluir isso na discussão, porque ele afeta diretamente o direito à comunicação que a gente tem aqui no país. Mais uma? 4 pessoas na mesa, 4 perguntadores. Não, agora tem 2, vamos lá. Com licença, meu nome é André, eu sou aluno aqui do primeiro ano de jornalismo e como vocês citaram aí na mesa, a luta contra essa forma que está acontecendo, contra o desmantelamento, não acabou. Eu queria saber quais as alternativas, o que fazer e como fazer, né, para lutar contra isso, para não acabar e também contra a coerção dos superiores no jornalismo. Obrigado. Muito bom. Quem pode começar? Depois a gente faz mais o que horas? Quer fazer, Guilherme, a última? Vamos fazer porque não vai dar tempo de voltar para o público, acho. A gente vai ter até 5 minutos para cada um. Tá bom. A gente faz uma rodada aqui, então. São 10 para as 8, 7 para as 8 já. Eu acho que a questão levantada pelo André é importante, de como a gente faz para lutar pela comunicação pública e tal, mas, pelo menos no entendimento que eu tenho e no que vocês deixaram transparecer nas falas de vocês, é que a comunicação como direito humano, ela faz parte de um projeto político. Isso, para mim, ficou muito claro, eu acho que é claro para todo mundo que está aqui. Por ela fazer parte de um projeto político, a gente fica muito dependente de quem está no governo, de quem impõe o seu projeto político ou de quem tem a vitória de seu projeto político por meio de eleições ou não por meio de eleições. E a gente fica muito dependente disso. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, no sentido de como a gente vai... Quais são nossas tarefas para que a comunicação pública ela seja concebida como direito humano e universal e não apenas como uma bandeira progressista ou como uma bandeira da esquerda, que as pessoas entendam isso. Acho que a fala sobre a BBC é muito importante, né? A BBC ela existe desde os anos 20 e de lá para cá a gente passou por anos de Thatcher, por diversos ciclos neoliberais na Inglaterra e ainda assim a BBC persiste muito forte.
em como a gente consegue enraizar, dar início a esse processo e de colocar para a população a necessidade da comunicação pública, para além de ser apenas um projeto político ou uma bandeira do nosso lado ou do lado deles, enfim. É isso. Muito bem. Fazemos direita para esquerda, centro para direita. Alguém quer começar? Um esclarecimento aí, Então começa daqui e a gente vai para cá. Eu nem sei se eu não vou pegar todas as questões que foram colocadas, mas o esclarecimento vai pela provocação muito oportuna aí da Cláudia sobre a questão da legalidade, né? Nós tivemos 2 momentos de conflito com a lei que protege a EBC nesse processo. O primeiro foi o ato ilegal do ocupante interino da cadeira presidencial, que ainda era da presidenta Dilma afastada. Então, quando ele afasta o presidente da EBC contra a lei, ele nos mostrou qual seria o projeto, né, como foi colocado aqui, do projeto político que ele encarnava, que era um projeto para se impor independentemente das restrições e da participação democrática ou do processo eleitoral, inclusive, né? Então, esse momento foi um momento de ilegalidade. O segundo momento, porque isso foi derrubado, porque era ilegal, houve um mandado de segurança e o Supremo devolveu a cadeira ao presidente do EBC, porque era ilegal. Houve toda uma resistência, uma movimentação, né? O segundo momento que ele fez uma medida provisória para mudar a lei que o impedia de cometer aquela ilegalidade. Então, ele joga para o Congresso uma medida provisória que legaliza a ilegalidade dele e joga essa medida para um Congresso que todos nós sabemos como está organizado e como está sendo controlado pelo mesmo projeto ao qual o Michel Temer se submete. Porque sabemos que esse projeto não é um projeto do Michel Temer. Ele está ali fazendo uma figuração, inclusive, bastante inócua, né? Mas o papel do governo ele é sustentado por todo um jogo de relações aí com o Congresso, que aprovou essa medida provisória. A sociedade civil procurou mudar primeiro derrubar, ao perceber que o risco de não derrubar era muito grande, procurou fazer modificações da medida para garantir a participação da sociedade nessa nova lei que estava sendo imposta. E essas mudanças não foram aceitas, esse papel da sociedade não foi aceito. Então, o que acontece? Nesse momento, essa medida provisória, ela veio e tirou da EBC o seu caráter público, porque ela tirou a participação social, tirou a autonomia, subordinou tudo ao governo. Então, nesse momento, ela passou a ser inconstitucional. E é disso que nós estamos falando nesse momento. A EBC, ela está numa situação que foi aceita pelo Congresso, mas é uma situação excepcional com relação à nossa Constituição, como tudo está sendo excepcional nesse país, né? Então, nós ainda temos essa etapa, só que nós não podemos, como conselho, como intervoz, nós não podemos, como trabalhadores, não podemos chegar lá e entrar com essa. Quem tem que entrar é um partido político. Então, o partido político está se preparando para fazer uma ação, embora o tempo político já esteja, né, já deveria ter acontecido há muito tempo. E aí nós estamos falando de partidos que estão na resistência a todos os ataques ao mesmo tempo e que, quando você vai discutir uma coisa, ele já está lá na reforma trabalhista, reforma da Previdência. Então, é um bombardeio, um massacre muito grande, mas nós não vamos parar enquanto a gente não cumprir a nossa tarefa de levar ao Supremo e fazer desse momento, eu sei que eu
meu minutinho aí já está esgotado ou esgotando, mas de levar ao Supremo esse debate. Agora, a forma, tem várias outras formas aí de engajamento que eu tenho certeza que vem aqui da mesa, mas nesse momento o que a gente poderia estar se articulando para uma resistência é fazer desse momento em que estiver no Supremo um debate profundo sobre comunicação pública, especialmente nas universidades. Especialmente forçar, cobrar. Eu acho que até há decisões sobre a obrigatoriedade de ter comunicação pública no currículo e tudo mais, que eu acho que a Ana pode dizer sobre isso, mas nós precisamos cobrar. Talvez uma articulação nesse sentido fosse mais produtiva ainda do que o próprio gesto de um partido depositar ali uma ação de inconstitucionalidade. Junto com essa ação, a gente desencadear uma série de debates que mostrem a questão do conceito, a questão do que está em jogo, do que foi perdido, a contradição, a censura e tudo mais. Como nós estamos fazendo aqui, esse debate amplificado, ele pode sim, pelo menos cercar o Supremo sobre ele mesmo, né? Porque hoje nós temos uma dificuldade que está nos 3 poderes de conseguir decisões democráticas, de conseguir que se sensibilizem aí para as pressões da sociedade. Só que a gente não vai desistir. Conforme o Conselho Curador, nós não vamos embora. Nós vamos ficar aqui até que uma hora, né, esse estado de exceção ele seja realmente afastado, porque a luta pela democracia, a comunicação faz parte da luta pela democracia, e a luta pela democracia não vai embora. Nenhum povo é feliz sob ditadura, sob autoritarismo, e nós precisamos só encontrar os caminhos. É isso, eu acho que é uma questão de teimosia mesmo. Hashtag ocupa EBC. Pelo que você falou, parece que os atos institucionais de 2016, eles vêm assinados pelos senadores, né? Eles são submetidos ao parlamento. É complicada essa história, os novos atos institucionais. Ana Cláudia, por favor. Bom, tem muitas questões, eu vou tentar falar de algumas, não vai dar para contemplar todas. Eu vou falar primeiro do financiamento, que é algo que apareceu aí em algumas falas. O que existe de financiamento geralmente são as receitas que a própria emissora ofere, né, com os serviços, fomentos vindos de outras políticas de audiovisual, que também são enquadrados aí como fomento da produção audiovisual e de rádio nas emissoras públicas, mas em geral isso está quando as emissoras públicas são de âmbito estadual, isso está em leis aí de âmbito estadual. No que se refere à lei da EBC, e a dotação orçamentária, óbvio, né? Porque o Estado também tem que dotar de orçamento a comunicação pública, muito numa linha daquilo que o professor Lalo já falou aqui. Se a gente entende que a comunicação é um direito humano, o Estado tem que ser garantidor desse direito, ele tem que investir recursos na comunicação pública. E aí vão ter pessoas que vão dizer assim, mas que aí são os professores que pensam a comunicação pública lá no campo etéreo, vão dizer assim, mas isso aí não criaria um vínculo político, né, quando você coloca recursos da União para a comunicação pública, isso não criaria um controle político sobre essa comunicação? Vamos pensar um paralelo. Não existem leis de fomento à cultura? Quando você tem leis de fomento à cultura, você produz um ator, uma peça teatral, um filme, você exige que esse produto final ele fale bem, favorável ao governo que o produziu? Não existe crivo para isso no Brasil. Aliás, o que a gente tem visto aí nos últimos anos é que andaram falando muito mal do governo que fortaleceu as leis de fomento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você constitui mecanismos de participação social dentro desta comunicação pública, dentro desse órgão, dessa empresa de comunicação pública, que aí você faz aquele movimento de afastar esse sistema de comunicação pública do Estado, você garante, então, que esse dinheiro, que esse investimento do Estado não se reverbere em propaganda, como aconteceu aí no caso citado da TV Cultura, do Roda Viva, em que o Michel Temer, né,
disse ser uma propaganda do governo. Então, sim, o Estado tem que investir dinheiro na comunicação pública porque ele tem que garantir o direito à comunicação, né? Então, essa é uma questão, tem que ter dotação orçamentária. Uma terceira coisa que a lei da EBC inovou foi que ela trouxe uma contribuição para o fomento da radiodifusão pública. 75% dessa contribuição seria destinada para o sistema de comunicação da EBC. Quem paga a contribuição para o fomento da radiodifusão pública? Majoritariamente é um recurso que vem das empresas de telecomunicações, ou seja, as operadoras de telefonia fixa, móvel, banda larga, as que atuam no mercado de TV por assinatura, todas essas aí que estão no campo, no setor de telecomunicações. Então elas pagam uma quantia anual que vai para essa contribuição de fomento da radiodifusão. Só que isso é bastante dinheiro, gente, porque é sobre a venda de produtos. Então, o montante gerado aí é bem alto. Só que, desde que isso foi estabelecido, esse montante está parado, na verdade, porque as empresas de telecomunicações entraram com uma ação na justiça questionando essa regra estabelecida na lei que criou a EBC. E hoje a gente está estimando aí em torno de quê? 2 bilhões, né? 2 bilhões na mão da justiça. Na mão da justiça, que são porque as empresas pagam, mas elas pagam, fazem aquele depósito sob júdice, ou seja, o dinheiro está lá, mas ele não pode ser utilizado para financiamento da comunicação pública no Brasil. Isso a gente está falando até um ano atrás, dentro da normalidade constitucional. Depois de 2016 para cá, eu nem sei como está isso, né? Porque, enfim... Bom, o que a gente defende de financiamento? Aí, como eu tinha dito antes, tem pessoas que defendem, tem campos que defendem tipos de financiamentos diversos. Para a gente, além disso que já foi estabelecido na lei da EBC, teríamos que incluir mais 2. Primeiro, as taxas pagas pelas empresas de radiodifusão, as taxas de concessão dos canais abertos de radiodifusão, deveriam ir para o financiamento da comunicação pública e um percentual do lucro auferido pela publicidade das TVs e rádios comerciais. 3% a gente determina no nosso projeto de lei de iniciativa popular. 3% do lucro auferido em publicidade das TVs comerciais deveria vir bancar a comunicação pública. Então, são formas de financiamento que a gente defende, né, para além do financiamento, por exemplo, da BBC que o Al colocou, né, do pagamento da taxa pelo próprio usuário. Embora a gente ache que isso seja um caminho possível, no Brasil a Abert faz propaganda na televisão aberta todos os dias dizendo que a televisão é gratuita. Então você imagina se a gente fosse de imediato, né, lançar uma proposta em que o consumidor, o usuário final, tivesse que bancar o sistema de comunicação. Eu, particularmente, nós ainda achamos isso, digamos, inviável dentro do que a gente tem de cultura de informação e de comunicação no Brasil. Então, neste primeiro momento, a gente defende taxação das emissoras abertas, do lucro auferido em publicidade, porque isso não é taxado e elas ganham lucros exorbitantes em cima da nossa audiência, numa concessão que é pública, como já foi dito aqui, e as taxas, né, os pagamentos das concessões, das outorgas de concessões, deveriam também vir aí, então, para esse Fundo Nacional de Comunicação Pública, que seria criado, né, se a gente conseguisse aí construir um novo marco regulatório das comunicações. Da gestão, só para concluir, a gestão ela tem que ser democrática e participativa, e embora a gente fale da experiência do Conselho Curador, a Eliane foi muito sensível nesse ponto ao dizer que era algo ainda em construção, porque mesmo a lei anterior, ela não dava de barato assim o Conselho Curador da EBC. Lá na lei anterior está dizendo que os membros do Conselho, embora eles possam ser definidos pela sociedade, os 15 membros da sociedade, eles deveriam ser indicados pelo presidente da República. Então, dos 22 membros que compunham o Conselho Curador anterior, 19 tinham indicação direta do presidente da República. É claro que, os governos anteriores, por estarem mais próximos de um campo da sociedade civil organizada, a gente conseguiu, na prática, garantir que aquelas pessoas que a gente indicava
fossem, né, as definidas pela Presidência da República, mas isso não estava garantido na lei, né? Então, é algo que a gente também constrói aí com a prática cotidiana de reivindicação, enfim, de tentar democratizar mais os espaços. Então, quando a gente fala de independência de gestão e de participação social, é no sentido de radicalizar essa participação, né? A sociedade civil é que tem que ocupar esse espaço de gestão da comunicação pública e mais. A lei que criou a EBC, ela dizia que o Conselho Curador ele tinha um espaço de atuação limitado. Limitado ao quê? Às diretrizes da programação da emissora. Isso está colocado lá na lei. Então, de alguma forma, é uma atuação mais voltada para a programação. Importantíssimo, mas eu acho que para radicalizar essa participação, a gente tem que garantir que este conselho gestor também defina as estratégias políticas e financeiras da empresa pública, né? Então ele tem que ter o controle ou participação, né, em todas essas esferas aí, para ele ser de fato um órgão participativo, enfim, paritário, democrático, etc. Pois é, aí eu queria falar da LGT, mas não vai dar tempo, então a gente deixa isso para um outro debate. É um debate inteiro, né? Um debate inteiro. Obrigada, gente. Você me dá um minuto para eu ler uma bomba que saiu agora aqui no Jornal Nacional? Dono da JBS grava momento em que Temer dá aval para a compra de silêncio de Cunha, segundo o jornal O Globo. Veja a cobertura no Jornal Nacional às 20h30. Estamos terminando, não tinha. Nós podemos ver no Brasil de Fato, ver no Jornal Nacional. Pode, gente, é pra ver. Eu achei que você ia falar assim, Temer anuncia novo conselho curador da EBC. Jucá, Gerdel Ver, Blairo Mágico. Gisel Padim. Blairo Mágico. E o pior é que é capaz de entrar aí se amanhã colocarem alguma outra coisa em relação a Dilma, ao Lula e não ao Temer. Essa JBS é a empresa que é do filho do Lula, é né? É do filho do Lula. Sabe que essa história da contribuição para o fomento da comunicação pública foi o único ponto que nessa maquiagem da lei ali, né, de legalizar o ilegal, que não foi tocado, né? Porque assim, na lei, a 12.652, que cria a EBC, ela tem tem um tripé para ser aprimorado, mas tem lá o tripé. Tem a autonomia do mandato de presidente, um mandato, onde só o Conselho Curador poderia demiti-lo e ninguém mais, né? Tem o Conselho Curador em si, com a participação da sociedade civil, de 22 membros, 15 da sociedade civil, 16 colocando a representação dos trabalhadores, que era eleita, tá? E a contribuição para o fomento da comunicação pública, que vem do FISTEL. Aliás, quem quiser fazer pauta, jornalistas, se tem um lugar que tem pauta, é o tal do FISTEL, porque assim, o FISTEL, é isso que a Ana colocou aqui, é um fundão que vem de tudo quanto é esse telefone celular que a gente usa, de telefone fixo, que é muito dinheiro, e parte desse FISTEL, 5% é que vai para a EBC, desse fundão todo, desse dinheirão todo. E que não vai. E queria, mas que não vai. E foi a única parte que não foi mexida. Do tripé, foi o único que não foi mexido, porque também nunca foi concretizado, o dinheiro vai, o pouco que vai das empresas que não entraram com a ação, fica para o tesouro. E aí são as coisas também do passado que a gente fala assim, pô, a gente precisa ter regulamentado isso lá atrás, né? Mas enfim, tem várias questões aqui. Você falou do currículo das universidades, Mayara. A coisa, não vou me desdobrar muito não, acho que não dá tempo assim, mas eu não consigo entender como em 2012 o MEC passou por uma reformulação dos currículos com profissionais, né, com grandes nomes da comunicação aqui dentro do Brasil, professores. Em 2012 tem uma reformulação dos currículos de jornalismo e a disciplina sobre regulação da comunicação pública não entrou como obrigatória. Então você passa o curso inteiro sem discutir como é que é o processo de concessão e de regulação dentro da comunicação, achando que só existe o mercado de trabalhar para o jornalão, que a vida é assim mesmo, é comercial. Eu não consigo entender como que a política de comunicação nesse país ainda não entrou na coisa. E isso aconteceu agora em 2012. A gente teve a chance de mudar. Não consigo entender como isso aconteceu. Então, assim, é briga para frente.
Duas perguntas que eu queria me dedicar mais. O que fazer, como fazer para não acabar e como lidar com a opressão? Assim, está chegando, né? Acho que a primeira coisa, assim, muito feliz de ouvir sua fala, de pintar. Acho que a primeira coisa nesse momento é sobreviver. Não dá para virar Marte. Sobreviver exige muita competência nesse cotidiano da opressão, né? Para conseguir manter o jornalismo, o seu trabalho na integridade, você tem que ser extremamente competente, tem que ser o melhor deles. É para ouvir os dois lados, é para chegar lá e ouvir é para contar exatamente o que aconteceu, entendeu? Porque assim, simplesmente você ir aos locais e já conseguir narrar aquilo que está acontecendo já é um grande passo. Porque aí você vai... Acho que sobreviver é um pouco isso. Assim, no cotidiano, é manter ali os princípios, fazer a prática do jornalismo é a primeira... ele falou que está fazendo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma, o controle fiscal, porque precisa promover um outro setor da sociedade que é o setor privado. É só falar. Está dito. Não fui eu que disse. Foi o presidente. Né? Então, assim, ir lá e contar, acho que já é o primeiro passo. Lidar com os silenciamentos é um pouco mais difícil. Né? Uma coisa é a pauta que é dita. Acho que o problema maior não é o que é dito, é o que é escondido, as coisas que não entram na pauta. Esse é um desafio maior. Como é que você faz para levar isso, o que é pauta para o cotidiano? Esse, para mim, é mais difícil. É uma briga, uma disputa diária de narrativas, o que é prioridade, o que não é. Essa, de fato, dá mais trabalho. Estou vivendo isso agora, nesse momento, uma pauta que eu achei legal, eu estava cobrindo uma coisa boba e de repente agora com Dória vou tentar publicar amanhã uma matéria bacana, virando a pauta. Mas já viraram e falaram assim, cuidado, né? Tem que ouvir os dois lados. Eu falei, claro, tem que ouvir o usuário do ônibus. Estou falando de ônibus, né? Tem que ouvir o usuário do transporte, né? Porque o poder já estou ouvindo. Bom, e a pergunta do Guilherme, quais as tarefas? Eu acho que o Lalo vai fazer vai responder com muito mais propriedade. Como fazer a comunicação pública ser entendida como direitos humanos? Guilherme, acho que é a pergunta central, né? Assim, como é que é a pergunta, assim, a gente tem como responder essa pergunta? Responder ela vai ser uma coisa... A fórmula do sucesso. É a fórmula do sucesso. E aí me fez lembrar, quando você me perguntou, você me fez lembrar o professor Vinícius Lima, que ele cita sempre, né, o professor Vinícius lá da UNB, ele cita sempre o sermão de Padre Antônio Vieira, em 1600 em Guaraná-Combolha, e que fala... era um momento em que vinha a família real aqui no Brasil e que ele precisava falar da forma como população indígena e população negra vinha sendo tratada. E aí ele coloca lá o sermão do João Batista Menino que a pior doença que tem, a pior enfermidade é a que é não conseguir falar. Porque você não consegue nem dizer onde está doendo. Né? Você não consegue nem dizer quais são as outras enfermidades que você tem. Então, acho que não é uma resposta a perguntas de agora. Acho que Padre Antônio Vieira já estava falando, esse é um problema sério na formação do Brasil. Né? Então, descobrir como... Inclusive, para você falar que este é um problema, você tem que ter espaço para começar a mostrar que esse problema existe. Né? Então, o silenciamento é, de fato, uma doença, uma enfermidade muito grave. Bom, obrigado. Lalo, suas considerações. Bom, em 5 minutos tem várias questões. Eu vou tentar rapidamente, primeiro juntando aqui o Camilo falou sobre a TV Cultura. Nós não falamos sobre a TV Cultura aqui, mas acho que vale a pena um minuto. A TV Cultura ela é instituída como uma fundação de direito privado. O que quer dizer isso? Ela não é um órgão público, ela é uma fundação de direito privado. Ela é como se fosse a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Tivita. O Estado não tem poder sobre ela. Várias vezes os deputados na Assembleia Legislativa em São Paulo apresentaram projetos de lei para mudar o estatuto da Fundação Padre Anchieta. Isso não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça, porque é ilegal. Como é que você pode, o Estado, interferir numa fundação privada? Esse modelo é interessante para a comunicação pública e foi aventado na EBC, quando a gente
montou o grupo para constituir a EBC. A ideia era fazer uma fundação de direito privado, porque isso dava um distanciamento institucional muito grande. Aquilo que eu falei do distanciamento era um distanciamento institucional. Só que na esfera federal não existe a figura da fundação de direito privado. Então, se encontrou, o único mecanismo mais afastado que houve foi da empresa pública. Daí a criação da empresa Brasil de Comunicação. Mas com relação à Fundação Padre Anchieta, apesar dela ser uma fundação de direito privado, a história dela é de tal forma atrelada ao Estado que isso passa, que eles conseguem passar até por cima disso. O Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta não tem nada a ver com o Conselho Curador da IBC. É um conselho que se renova internamente. A cada 2 anos, se não me engano, uma parte dos conselheiros elege outros conselheiros. Virou um clubinho de amigos do PSDB que está no comando da Fundação Padre Anchieta há mais de 20 anos. Ela é, na prática, apesar dessa garantia de ser uma fundação de direito privado, ela é, na prática, uma empresa estatal. Uma empresa estatal a serviço do governo do PSDB, fazendo essas coisas como esse Roda Viva, que não é só esse, né? A Roda Viva é uma aberração semanal, né? Não é uma coisa excepcional, embora nesse momento ele tenha feito isso com o presidente da República. Lúcia, com relação ao financiamento, não sei se você sabe, aqui em São Paulo, o próprio governo, no governo Mário Covas, se não me engano, se aventou a possibilidade de se cobrar um plus a mais nas contas de energia elétrica de valores mais altos. E esse dinheiro seria revertido para o financiamento da Fundação Padre Anchieta, da Rádio e da Televisão Cultura. Calcularam mal, porque era um dinheiro tão grande, era uma fábula de dinheiro que ia entrar. Mas isso não andou, não chegou nem na Assembleia, porque a virulência com que os meios de comunicação privados, jovem Ku Klux Klan, né, jovem Ku Klux Klan à frente, bombardearam esse projeto e ele não foi à frente. Eu acho, tenho escrito algumas vezes, já escrevi sobre isso, eu acho que no caso brasileiro, também concordo que o modelo BBC não é razoável, né? Você criar mais uma taxa. Lá, historicamente, existe essa taxa, ela está mantida, eles pagam, etc. Mas eu acho que uma cesta de financiamentos seria o ideal. Por que uma cesta onde o Estado está presente? O Estado financia cinema, teatro, por que não televisão? O Estado presente, mas outras fontes de arrecadação para fazer com que não haja que uma das fontes não se sobreponha às demais. Que haja um equilíbrio entre as fontes de financiamento para que ninguém se sinta dono da empresa. Eu acho que essa seria uma das saídas. O que mais? Com relação ao curso, Maiara, eu tenho participado de debates em várias universidades por esse Brasil afora. E o que você falou aqui, eu ouço seguidamente. Poxa, eu passei 4 anos e não vi o que o senhor falou aí, agora, nesse debate. Eu acho que esse é um problema estrutural, não é um problema da ECA, é um problema estrutural dos meios de comunicação. Infelizmente, os tentáculos privados da comunicação, Rede Globo aí à frente, penetraram na universidade, penetraram na pesquisa. Tem aqui um núcleo de telenovela aqui na ECA que é bancado tem algum tipo de apoio da Globo. Quer dizer, qual é a independência do pesquisador se ele vai pesquisar um objeto que financia ele? Né? É um pouco como a indústria farmacêutica. Né? Você faz a pesquisa para ter o remédio que vai vender mais e não faz a pesquisa naquele que pode salvar o doente, mas vai vender pouco. É a mesma coisa no meio de comunicação. Quer dizer, você faz a pesquisa, eu acho que até a Intercom faz isso, né? Eu soube, não participo da Intercom há muitos anos, mas eu soube que houve Intercoms com banner do Bonner, não sei o quê, né? Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, o tentáculo da Banner do Bonner, gostei, dá pra fazer um samba em cima disso. Banner do Bonner, pode eu já escrevi do Homer pro Bonner, né? Eu já escrevi do Homer pro Bonner, né? Ou do Bonner pro Homer. Mas como é que você pode fazer a pesquisa se o objeto da sua pesquisa financia a pesquisa? Quer dizer, onde está aí a independência do pesquisador? Né? Bom, isso tem a ver com essa ambiguidade e pior, né? No caso
da universidade o silêncio com relação a essas questões que são políticas públicas de comunicação que deveriam ser estudadas, obviamente. E para finalizar num minuto aí que eu tenho, Guilherme, você toca numa questão central. Eu acho que, claro, que isso é uma questão política mais geral, tem que estar presente nos projetos políticos, nos projetos de partidos políticos que se apresentam para disputar o poder. Mas eu queria te dizer que, você lembrou a BBC, a Thatcher chegou no governo dela a propor a privatização da BBC. Quem não deixou foi o público. Houve um levante popular. Pressionaram o parlamento e o parlamento impediu que ela privatizasse. Esse é um problema sério, porque a TV Brasil, ela muda de caráter e não sai ninguém na rua chorando por ela. Porque ela não conquistou o público. A BBC não. Ela tem um enraizamento público, né? Eu não vou entrar aqui em detalhe, nem dá tempo, mas na época da guerra, o papel que ela teve na guerra, a qualidade dos serviços que ela presta, que é reconhecido pelo público, tudo isso faz com que o público a defenda. Aqui nós não temos isso, né? A TV Cultura, talvez, se fechar, algumas pessoas vão dizer, uma vez ela fez o Castelo Rá-Tim-Bum, etc. Mas é praticamente isso. Né? Agora, eu queria lembrar, só para responder concretamente a sua pergunta, que na lei de criação da EBC, Rita, na lei de criação da EBC, uma das preocupações foi justamente evitar que fossem concomitantes os períodos de gestão do presidente da República com o presidente da empresa, justamente para evitar essa interferência política. Então, você tinha a mudança do governo, mas o novo governo não podia mudar o presidente da EBC, justamente para haver esse distanciamento. Não é o ideal, o total, não vai garantir a comunicação pública independente, mas foi um passo acertado que agora também foi derrubado com a lei. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Então, chegamos ao fim do nosso debate. Queria agradecer a presença de vocês todos que estiveram aqui com a gente, a audiência também de quem está em casa, todos os membros da mesa. Lembrar então que no próximo fim de semana, não este o outro, de 26 a 28, sexta a domingo, tem na UNB o Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação em Brasília. Quem puder ir, vá. Quem puder fazer matéria, divulgar, reproduzir os debates que acontecerão por lá, faça. Bom, é isso aí. Queria saber se alguém do CALC gostaria de encerrar, dar alguma agenda, alguma coisa assim. Passo a palavra. E é isso. Obrigado. Vamos lá. Então, assim, ainda dentro dos preparativos aí para o Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação, amanhã a gente vai fazer um debate lá no Barão de Tararé, fica no centro de São Paulo, na rua Rego Freitas, mas o endereço vocês podem pegar, jogar no Google aí, Barão de Tararé, que vocês vão achar. O mais importante é vocês saberem que o debate vai ser sobre liberdade de expressão e ataques à democracia. Então a gente vai falar um pouco deste último período. A Renata Miele, que é hoje a secretária-geral do FNDC, do Fórum Nacional, ela vai falar um pouco das denúncias que a gente tem coletado numa campanha chamada Calar Jamais, que tem recolhido aí denúncias de ataques à liberdade de expressão. E o jornalista e editor da Repórter Brasil, o Piero Catelli, vai falar sobre um levantamento que eles fizeram aí recentemente sobre como a mídia está cobrindo as reformas da Previdência e Trabalhista. Eles fizeram uns gráficos super legais que mostram, assim, o horror que é essa cobertura, né? Parece que a mídia é uma mídia governamental, mesmo a mídia privada, porque a defesa das reformas, sem contraponto nenhum, é mais do que evidente. Então estão todos e todas convidados aí para amanhã às 19 horas no Barão de Tararé. O Barão de Tararé, para quem não conhece, é o Núcleo de Estudos da Mídia Alternativa. Isso, é uma organização, assim como Intervozes, que também está atuando aí em defesa da comunicação, pela democratização dos meios, e é parceiro e é também do FNDC. E conhecer também o Barão, né? O velho Barão. O Barão mesmo. Que dizia o seguinte: quando você tiver um sonho, quando você estiver procurando um sonho, se você
Não se amofine. Se você não encontrar na primeira padaria, na seguinte tem. Ó, tem mais uma agenda aqui que a Cláudia quer pedir para divulgar. Eu quero aproveitar que o Brasil de Fato está nos transmitindo para fazer uma divulgação também. Eu sou professora da Unifesp, do campus de Osasco. Nós estaremos promovendo entre os dias 22 e 23 de maio, que é a segunda, e 22 e 25, que é a segunda até a quinta da semana que vem, um evento que é a Semana de Compreensão da Realidade Brasileira, que tem como tema a crise e as reformas. Então a gente vai estar recebendo lá pesquisadores, professores aqui da USP, o professor André Singer, o professor Renato Janine Ribeiro, da Unifesp, o professor Janes, a bancada ativista, movimentos sociais, o DIESE, para debater as reformas. Então a gente tem uma programação passando por todos os temas: a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a crise política efetivamente, a participação cidadã, e eu acho que faço o convite, né, para que vocês participem, estejam presentes. Obrigada. Oi, boa noite, eu sou Nelson, eu fui diretor do Centro Acadêmico da ECA do CAUC 2005-2006, muito legal vocês fazerem esse evento. Eu sou trabalhador da EBC hoje, e eu só vou, dois recados rápidos, na verdade. Eu estou acompanhando agora a repercussão dessa questão da denúncia da JBS Friboi, é um negócio grave mesmo, e eu também estou acompanhando já a discussão que está tendo nos grupos da EBC, que até agora nenhuma notícia sobre isso, sobre essa denúncia. Então, não sei o que vai acontecer amanhã, talvez ocorra um vácuo no poder, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas é um lugar que a gente vai ter que ocupar rapidamente. Essa luta pela comunicação pública, a gente tem que se mover rapidamente agora. Obrigado. E só para fechar, gente, um recado importante: semana que vem tem uma ação bem importante, acho que da mobilização nacional, que é o Ocupa Brasília, né, que todos os movimentos sociais vão até Brasília no dia 24, na próxima quarta-feira, e, enfim, vai ser gente de todo o Brasil para lá, e a gente não podia ficar de fora. Então a gente, junto com vários outros centros acadêmicos, junto com o DCE, com a POF, então a gente está fazendo uma grande mobilização aqui para conseguir vários ônibus para ir para Brasília. Então a gente quer deixar o convite: quem for aqui da ECA e quiser ir para Brasília, fala com a gente do CAUC, tem o formulário do DCE para isso. O ônibus ele sai na terça-feira à noite, viaja até Brasília, a gente faz lá o que a gente gosta de fazer, vai lá, causa com o Temer ali, dá o nosso recado, dá o nosso recado, quem dera derrubar o Temer. Mas enfim, a gente dá nosso recado na quarta-feira, o ônibus sai na quarta-feira à noite e chega aqui na quinta de manhã. Se eu fosse vocês, ficava até domingo, dia 28. Aí, exatamente, aí fica a sugestão. Se você quiser usar o ônibus do DCE para ir, ficar até o encontro e voltar só no domingo, sucesso.